Apesar do mau momento do time dentro de campo, o Coritiba anunciou a contratação do grego Andreas Samaris. Ele deve chegar na cidade nos próximos dias e ficar à disposição do treinador Thiago Kozlowski. Bora entender tudo sobre esse atleta, sobre a sua carreira, como é que ele joga, como ele pode se encaixar no time do Thiago. E acho que o principal, que o torcedor do Coxa precisa entender: como foi a sua última temporada e também como é que está a sua questão técnica e física. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Samaris estava sem clube até o Coxa anunciar esse pré-contrato com o atleta. Ele é um volante de 34 anos, apareceu para o futebol no Olympiacos. Foi quando, em 2014, quando ele era atleta lá da equipe grega, ele disputou a Copa do Mundo pela seleção da Grécia. Aqui no Brasil, ele era peça importantíssima naquele time chato, aquele time cascudo que tinha a seleção grega. Mas ele viveu o seu auge, o seu melhor momento da carreira no Benfica. Foram 7 anos defendendo as cores lá da equipe portuguesa. É considerado um ídolo recente por lá. Foram 9 títulos conquistados. Um atleta que conseguiu criar uma bonita história, considerada a maior equipe lá do futebol português. Foi lá no Benfica, inclusive, que ele teve um desentendimento com o novo centroavante do Coxa, com o Slimani. Àquela altura, o centroavante argelino que defendia as cores do Sporting, né? Então, nesse clássico entre Benfica e Sporting, duas equipes de Lisboa, o Slimani acabou acertando um golpe no Samaris, né? Deu um problema lá, enfim, deu uma grande repercussão na mídia portuguesa, mas o Slimani acabou sendo absolvido sobre esse golpe que ele acertou no volante grego. Ele teve depois, após esses bons momentos no Benfica, ele teve uma passagem bem curta, bem rápida no futebol holandês e retornou na última temporada ao futebol português, a Portugal, para disputar o campeonato pelo Rio Ave. Pelo Rio Ave, ele teve, junto com a equipe, uma temporada de meio de tabela. O clube terminou na 12ª colocação. E ele foi um jogador que não era um titular indiscutível da equipe, mas teve bastante minutos. Só para ter uma ideia, das 34 rodadas que tem o Campeonato Português, ele iniciou como titular em 19. Né? Ele teve uma certa dificuldade no início do campeonato para ter minutos. Né? Nas primeiras partidas ele nem foi relacionado, principalmente pela questão física, ele estava aprimorando. Em alguns momentos ele teve uma sequência no time titular, outras pela questão física realmente, né? Um atleta que não consegue ter uma longa sequência, ele teve que ficar no banco de reservas. Em alguns momentos ele também não entrou, mas saiba que das 34, 19 ele iniciou como titular. Era uma peça importante, tá? Foi um atleta que teve bastante minutos lá na equipe do Rio Ave. No seu auge, no Benfica, ele atuou principalmente ao lado de um outro volante, né? Geralmente o Benfica, nos últimos anos, tinha como cultura utilizar o sistema 4-4-2, que quando o Benfica tinha a bola, era quase que um 4-1-3-2, porque um desses dois volantes recuava um pouquinho e o outro tinha uma certa liberdade para atacar. E ele atuou bastante ao lado do volante Gabriel Pires, lá no Benfica, né? Hoje atleta do líder Botafogo. Já na última temporada pelo Rio Ave, era um sistema um tanto quanto diferente, porque o time do Luiz Freire, que está no Rio Ave desde 2021 e permanece para essa temporada lá na equipe portuguesa, era um sistema com 3 zagueiros, tá? Então, em alguns momentos o Samaris era de fato um primeiro volante à frente desses 3 zagueiros, com 2 meias um pouco mais avançados. Em outras, ele era um volante ao lado de um outro atleta, realmente à frente de 3 defensores. Foi a maior parte das partidas utilizando esse sistema. Como eu citei, foi um atleta bastante importante, mas que não conseguiu ter uma grande sequência no time titular, principalmente
pela questão física do atleta. O Samaris é um jogador que o Thiago gosta bastante por característica. Na entrevista coletiva pós-jogo, que aconteceu ontem, após a derrota para o Fortaleza por 3-1 fora de casa, o Thiago falou um pouquinho da contratação do Samaris. Saca só o que ele disse. E também a situação do Samaris, que é um atleta, um primeiro volante que eu vinha pedindo à diretoria e fui atendido, né, com a característica que eu gosto de um primeiro volante, né, um cara alto, um cara forte, um cara de chegada, é um cara que tem um bom passe, uma boa experiência também, é um cara que sabe se posicionar dentro de campo e é líder. E ele é realmente esse primeiro volante alto, forte, que tem bom passe, que é líder, ele vai entregar realmente essas valências. Não é um volante de fazer muitas coberturas nos laterais, né? Acho que o atleta perdeu bastante mobilidade, já tá com 34 anos, né? Então a gente não vai ver a todo momento ele tendo que cobrir os laterais. É mais um volante que se posiciona no centro do campo, que faz aquele balanço um pouco mais curto. A gente pode perceber aí no mapa de calor do atleta na Liga Portuguesa, na última temporada pelo Rio Ave, a gente vê que tá mais vermelho o centro do campo, então é o mapa de calor realmente dele, que não entrega bastante essa mobilidade, mas é um jogador que realmente vai entregar esse bom passe, vai entregar bastante força física, e assim, ele vai vir para tentar solucionar o principal problema do Coritiba nessa temporada, né, que é tomar muitos gols. Só para ter uma ideia, foram 14 gols sofridos nas últimas 5 partidas. É uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro. Nas últimas 3 partidas tomou 9 gols. Então ele ele chega para tentar suprir essa deficiência. Inclusive nós aqui do canal, recentemente, fizemos uma análise dos principais motivos dos gols sofridos pelo Coritiba, né? Como o Coxa sofre os gols. Tá lá, tá bem completinho. Eu vou deixar aqui do lado para você conferir. E, bom, dá pra gente ter uma ideia qual os erros o Coritiba tá cometendo. E o Samaris chega principalmente para entregar força física, essa questão defensiva, e para tentar, com o bom passe que ele tem, fazer a bola chegar com mais tranquilidade aos caras de frente. Beleza, rapaziada? Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários sobre o novo reforço do Coritiba, o Andreas Samaris. Não vai ter dificuldade tinha esquecido de citar, inclusive, ele não vai ter dificuldade com a língua, né? Até porque foram 7 anos atuando lá no futebol português. Isso é bem óbvio, né? Que ele vai conseguir ter uma certa facilidade para se comunicar com os companheiros. Grande abraço, não esqueça de ajudar esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Até a próxima, rapaziada.